A palavra do Senhor nessa noite. Gênesis capítulo 16, versículo 6. Diz assim: E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, e terás um filho, e o chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lei-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera com Agar de Ismael. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, e a tua palavra ela fala conosco, ó Pai querido, de uma forma sobrenatural. Nos abre, ó Pai querido, o entendimento, nos dá sabedoria, ó Pai querido, e nos permite nessa noite que o nosso coração venha se encher, ó Pai, de graça, e que o Senhor venha, ó Pai querido, tirar a aflição dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Querido, quando olhamos e vemos essa passagem, e é claro que o texto central está falando sobre Agar, mas é importante nós contextualizarmos, e sem voltar muito aos primeiros capítulos de Gênesis, mas somente a parte que nos cabe a saber, que certa feita Deus fez uma promessa a Abraão, e ele disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Entretanto, Sara já era de idade e ela também era estéril, e dentro das condições humanas, conhecemos muito bem essa passagem que diz que Sarai, ainda não era Sara, ainda era Sarai, ela teve uma brilhante ideia, mas uma daquelas ideias que poucas pessoas teriam no mundo. E o mais impressionante de tudo é que você vai ver muitas poucas pessoas pregando e falando sobre Agar. A ideia de toda essa condição que traz o reflexo até hoje no mundo se deu por uma inquietação no coração acerca de uma promessa. A promessa era de Deus acerca de Abraão e Sarai, mas uma das aflições que estava no coração dessa mulher fez com que ela colocasse as suas mãos naquilo que era obra de Deus, e ela foi e proporcionou ao seu marido que ele tivesse por esposa a sua serva, Agar. E quando olhamos e vemos o texto e tudo o que nós conhecemos acerca dessa passagem, não são poucas as pessoas que ficam, quem sabe, até com raiva de Agar. Mas eu vou dizer para você uma coisa, querido. Agar, ela obedeceu uma ordem. Ela estava debaixo de uma direção, e de toda a situação que ocorrera em torno ali de Abraão e de Sara, ela fora envolvida, mas não foi ela quem provocou.
E aí nós vamos começar a ver que ela, por ser mais nova e por ser uma mulher formosa em idade de dar filhos, logo ficou grávida de Abraão. E diz a palavra do Senhor que Abraão começou a enxergar nela formosura e a desprezar a Sara. Quantas vezes nós vemos questões que estão à nossa volta, que são promessas de Deus, promessa do alto, que nós sabemos sim que às vezes, pelo nosso coração que é teimoso, a gente fica contando o tempo e querendo achar sinais e querendo de alguma forma fazer com que aquilo que um dia recebemos por promessa do Senhor se apresente no nosso tempo, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E não são poucas as vezes que nós colocamos as nossas mãos no momento errado. Não são poucas as vezes que a gente coloca a nossa mão para querer ajudar a Deus a cumprir a promessa dele na nossa vida, como se Deus não fosse competente o suficiente, como se ele não fosse capaz de cumprir e concretizar tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, tudo o que ele promete. Às vezes a aflição do nosso coração, ela nos leva a viver por caminhos, como costumamos dizer aqui, que não é a vontade de Deus, mas é a permissividade. A permissividade é algo que não tem nada a ver com a vontade. Deus permite sim, mas a vontade dele não era essa. E quando saímos de debaixo da vontade de Deus e entramos debaixo da permissividade, estamos completamente acobertados pela misericórdia. Mas isso não quer dizer que não vamos colher o que plantamos. Isso não quer dizer que não vamos ser reféns das nossas próprias atitudes. Isso não quer dizer que não vamos ter consequências pelas nossas condições, pelo nosso entendimento, que muitas vezes é pequeno e nos faz enxergar ou pôr as mãos ou falar aquilo que nós não deveríamos. Aqui nós vemos que Sarai entrega a sua serva, e essa agora passa a ser repudiada, não por Abraão, mas pela sua senhora. Ela quem criou a situação, e agora ela sofre, e põe todo mundo para sofrer na mesma situação. E querido, não tem dor pior do que a aflição. A aflição no coração, a aflição da alma, a aflição das incertezas, a aflição que é uma das barreiras, é uma das correntes, é uma das muralhas que Deus está derrubando nessa noite das nossas vidas. Agar, ela fora agora não só constituída como mãe, bem como despertou ciúmes no coração daquela que tinha a promessa. E os ciúmes aqui nesse momento, por uma insegurança, ou até mesmo por uma questão de não vigilância, constrói toda essa condição que nós conhecemos hoje. A condição que nós vemos sobre as guerras, as mais perversas que tem hoje acerca do Oriente Médio, se dá exatamente por essa condição. Os ismaelitas, os descendentes de Ismael, que são os árabes que nós temos hoje em todo o Oriente Médio, juntamente com toda a descendência de Abraão, que veio através de Isaac, agora os hebreus, os judeus, a qual eles se disputam e lutam uns contra os outros, as espadas não cessam, cada hora é uma situação. E se você for ver, o mundo árabe possui um território demarcado muito maior do que a terra a qual Israel possui, a qual virou estado há pouco tempo, mas eles querem por todo custo aquele pedacinho, aquele lugar que é tido como sagrado. E até mesmo dentro do território de Israel, ali encontra-se, no mesmo lugar aonde fora entregue, no momento que Deus fala para Abraão: Abraão, devolve para mim o que você mais ama. E ele sobe ao monte para poder sacrificar o seu filho. Quando Deus providencia o cordeiro e não deixa com que ele sacrifique, ali está hoje, até hoje, o templo de Omar, um templo muçulmano dentro de uma terra israelense. E você vê que às vezes uma atitude que gera consequência, às vezes uma condição impensada, às vezes na tendência humana de querer ajudar Deus a fazer alguma coisa, nós ao invés
de estarmos conseguindo antecipar o tempo, estamos não só postergando, bem como trazendo questões terríveis de debaixo da desobediência e da permissividade. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele não quer um sacrifício em vão. Deus, ele não quer que você fique por aí sacrificando. Ele não precisa, ele quer o teu coração, ele quer o teu entendimento, ele quer que você venha ter obediência acerca da sua palavra. Agar agora recebe uma intimação, porque Sara vai conversar com Abraão e começa a questionar e falar: olha, a minha dor, o meu problema aqui é o seguinte, você está dando mais atenção para ela do que para mim. Ela, depois que começou a gestacionar, você começou a ver formosura nela, você não está mais olhando para mim. E é o seguinte, agora você escolhe. Oh, querido, que situação difícil. Às vezes a gente olha e fala: não precisava de nada disso ter acontecido. Quantas vezes a gente vive situações que a gente olha só depois do tempo e fala: quanto tempo eu perdi. Ela vai inquirir junto a Abraão, e Abraão deixa ela na liberdade e diz para ela: olha, faça conforme o teu coração te mandar. E a palavra de Deus diz que Sarai vai lá e desentende com Agar. Agar foge e vai em direção ao deserto. E quando vemos que Agar ela foge, ela começa a entrar como qualquer pessoa que está desnorteada, sem direção, sem parâmetro. E quando olhamos e sabemos, entendemos que Agar, se pudéssemos trazer aos dias de hoje, ela não era uma evangélica, ela não era uma crente, ela era uma egípcia. Ela não estava debaixo da promessa do Senhor, mas ela estava debaixo agora, porque ela era serva de quem tinha a graça e a promessa, e ela se sujeitou à vontade da sua senhora, e agora sobre o seu ventre estava aquele que também possuía a promessa. Ela entra no meio do deserto, num ato impensado, porque ela estava sendo oprimida. E ali ela começa, quem sabe, a pedir a morte. Irmãos, eu não sei se você sabe como é um deserto. Você pode imaginar que dependendo do horário, pode-se chegar a uma temperatura de 50 graus. Essa mulher grávida, ela entra dentro do deserto, a fim de fugir da situação. Ela não ficou para enfrentar. E assim, muitas das vezes acontece com a gente. A gente foge do conflito e a gente entra dentro de um deserto que não precisava estar lá. Mas mesmo quando entramos no deserto, Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que está olhando para mim e para você. E Ele não vai deixar que essa aflição do teu coração venha parar a obra dele na tua vida. O Senhor manda, um anjo aparece a ela, e a primeira pergunta que ele faz, primeiro que ele não chama ela de serva, não chama ela de escrava, não chama ela de egípcia, ele chama ela pelo nome. E ainda pergunta a Agar, serva de Sarai: para onde é que você vai? E ela vai e declara: ora, meu Senhor, eu estou fugindo de debaixo da opressão, da mão da minha senhora. Eu acho que ela não tinha se atentado com quem ela estava conversando. Ela não tinha se percebido tamanho desespero que ela estava enfrentando. E o Senhor nos trouxe nessa noite para poder dizer a mim e a você: é no momento da aflição que Ele está movimentando as águas ao teu respeito. É no momento da dor que Ele está dizendo hoje para você: eu estou mandando o meu anjo vir na tua direção para poder te trazer consolo, para poder te trazer repouso, para poder tirar essa aflição da tua alma. Este anjo, ele aparece, e ora, ele parece uma teofania, ou uma cristofania, porque ele é tratado agora como Senhor. Eu não vou entrar em questões teológicas aqui, mas é a presença do próprio Cristo no Antigo Testamento.
chegando para essa mulher, que era uma egípcia, e trazendo para ela não só o conforto acerca do desespero da sua alma, bem como selando sobre ela uma promessa que iria mudar a história do mundo. Amado, às vezes a gente fica se subjugando acerca de tantas coisas, dos nossos erros, do nosso passado, mas Deus não nos olha como a gente se olha. Deus, Ele não está nos julgando como a gente mesmo se julga. É claro que Paulo diz: examine-se pois o homem, e coma desse pão e beba desse cálice. Mas aí nós temos que ter entendimento que é: examine-se pois o homem acerca da palavra, do espelho da alma. Aquele, querido, que não tem entendimento, aquele que não tem sabedoria, Deus, Ele literalmente está sondando o coração. E você vai ver que essa mulher, por ter convivido durante algum tempo junto com esses que foram chamados pelo Senhor, tornara-se agora mais obediente do que os próprios que tinham a promessa. Imagine você que o anjo do Senhor vem e fala para ela: olha, você não vai fugir coisa nenhuma, você vai voltar para debaixo da mão do teu opressor, porque ainda não é tempo de você entrar no deserto, ainda não é tempo de você fugir, ainda não é tempo de você querer andar com as suas próprias pernas. Você não vai andar por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de destruição, é um caminho que Deus não tem para você. E Ele diz para ela: você vai voltar para debaixo da mão daquela que te oprime. Sabe por quê? Sobre o teu ventre tem um que é favorecido de Deus. Sobre o teu ventre tem um que é promessa do Senhor. Sobre o teu ventre tem um que vai ser muito grande entre as nações. Sobre o teu ventre tem um que muitos hão de conhecê-lo, pela promessa que hoje eu faço, e ele vai se chamar Ismael. Irmãos, a tua promessa tem dia, a tua promessa tem hora, e a tua promessa tem nome. Deus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o que você tem enfrentado, o que você tem passado, indiferente de você ser um publicano, você ser uma egípcia, indiferente de você ser seja lá o nome que você quiser dar. O Senhor hoje está dizendo para você: tem promessa minha sobre a tua vida, tem promessa minha que está sendo gerada no teu ventre espiritual. Não é hora de você correr para deserto, não é hora de você fugir da minha presença, não é hora de você entrar em pânico, é hora de você suportar, porque eu vou te dar condição para isso. Imagina, irmão, que essa mulher recebe não só a presença do anjo, bem como do próprio Senhor. E agora ela começa a dizer questões que vão além da compreensão até mesmo de Abraão ou de Abrão e de Sarai, onde ela diz no versículo 13: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, tu és o Deus que vê, tu és o Deus que tudo vê, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que não está me julgando, tu és o Deus que me conhece, tu és o Deus que me contempla, tu és o Deus que me viu. Ela chamou o nome do Senhor como ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Ela conseguiu ver Deus, ela conseguiu ver a presença de Deus, ela conseguiu ver o propósito de Deus. E eu quero, querido, nessa noite poder dizer para você, que você abra os teus olhos e também possa ver a presença de Deus na tua vida, em tudo que você faz, por onde você anda, aquilo que você sonha, naquilo que você tem buscado diante do Senhor. Você hoje está gerando uma bênção do Senhor e dos céus. Deus vai abrir os teus olhos para você ver, você vai ver como Agar também viu. E ainda diz assim, no versículo 14: por isso se chama aquele poço
de Lahoi. Querido, uma mulher egípcia sem o costume do conhecimento do Deus eterno, conseguiu enxergar mais do que muitos daqueles que já tinham tido a experiência anterior. Deus, quando Ele quer, Ele se revela para quem Ele quer e quando Ele quer. E quando nós vemos e ouvimos este texto, podemos ver que ela se submete à palavra do anjo, à palavra do Senhor, e ela volta para debaixo da mão da sua senhora. Será que foi fácil? Mas vale obedecer. E diz a palavra do Senhor que ela permanece por mais 13 anos como serva. 13 anos ela permanece debaixo das mãos de Sarai. Amado, ainda não é tempo. A palavra de Deus diz que neste mundo nós teríamos aflição. E nós temos que aprender a conviver com questões que nos cercam, que às vezes nos faz machucar. Às vezes nós vamos ser daqueles a qual Deus vai nos levantar, para que nós sejamos aqueles que fazem curativos em pessoas, enquanto nós mesmos sangramos. Às vezes Deus vai te levantar para você ser servo daqueles que te perseguem. Às vezes Deus vai te levantar, querido, para você ser um intercessor, e que você vai poder ter que usar do teu talento espiritual, não para orar que nem Elias, falar, Senhor, manda fogo, não, mas para se colocar debaixo da mão e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho promessa, eu estou aqui porque a tua graça me alcançou, eu estou aqui porque o Senhor me viu primeiro, eu estou aqui porque o Senhor me ordenou. É a aflição que toma o coração de nós homens, também um dia tomou o coração do nosso Senhor. Se você, querido, depois puder ler no livro de Lucas, no capítulo 22, 41, Lucas, ele retrata o momento de Jesus em aflição. Quando ele vai orar ao Pai, e ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a tua vontade. O próprio Filho de Deus, se submetendo à vontade do Pai, mostrando que ali ele estava como homem, enfrentando as dores como ser humano, aonde diz a palavra que ele não usurpou o ser igual a Deus, ele se esvaziou de si mesmo, a fim de poder servir. E ele, quando ora, no seu último momento de agonia, lá na cruz ele fala, Pai, não peço só por esses, mas peço também por aqueles que hão de vir. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. A Bíblia diz que Jesus estava em agonia. E eu vou abrir aqui para poder ler junto com você, porque Lucas narra algo diferente dos outros evangelhos. Lucas, ele diz assim, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E diz aqui a palavra, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E ainda diz a palavra do Senhor, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Querido, no momento da agonia, Deus vê. No momento da tua agonia, Ele está te contemplando. Isso não quer dizer que Ele vai te livrar do problema, mas quer dizer que Ele vai te mandar recurso, Ele vai te mandar socorro, Ele vai te mandar, querido, da parte dEle um anjo, a fim de trazer paz, a fim de trazer, quem sabe, entendimento, a fim de trazer calmaria, a fim de poder trazer consolo sobre a tua alma, para que essa agonia cesse. O próprio Filho, no momento que está ali em oração, dizendo através da narrativa de Lucas,
que ele estava suando gotas de sangue. Isso nada mais do que representa aos dias de hoje como entendimento de uma profunda depressão, onde os furículos capilares é o lugar onde mais se irriga sangue no corpo, e ali estava mostrando um momento de sofrimento e aflição. Mas Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Quem é você para dizer que vai fugir para o meio do deserto? Quem é você para dizer que não vai fazer a vontade do Pai? Quem é você para dizer que não aguenta mais essa situação que você está enfrentando? O Senhor está dizendo para você: pode ser que sem mim você não aguentaria, mas comigo você tudo pode. Pode ser que sem mim você não poderia, mas a minha presença ela vai contigo, e ela vai te sustentar durante esse período todo, durante esse deserto, durante essas lutas. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar da minha graça. A misericórdia do Senhor vai estar contigo de dia e de noite. Quando falamos ainda sobre aflição, voltamos para poder fechar a palavra que está sobre o momento da revelação nessa noite. E quando olhamos e vemos no livro de Gênesis, no capítulo 21, do 12 em diante, você vai ver que agora a mesma mulher, a mesma Agar, ela começa agora a ter um problema novo, aonde agora já está diante de todos a Isaac, o próprio Ismael, que já é um garoto. E agora você vai ver uma situação inversa. E é aí onde nós temos que aprender a ter um coração, a ouvir a voz e o querer do Senhor. Ela, mais uma vez, foi afrontada pela sua senhora. Mais uma vez, ela foi agora trazida por uma situação onde era um período de festa. Era chamada como festa do desmame à época. Imagine você que no meio de uma festa, a abençoada Sara, que agora é Sara, ela vai lá incomodar Abraão. Ô irmão, não sei se você entende o que eu quero dizer, mas quando o negócio não é para ser, mas o tempo do Senhor é o que deve estar guiando os nossos passos. E eu poderia ficar aqui, quem sabe, falando sobre o relacionamento de dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Para quem tem irmão aqui sabe como é, né? É meio normal, né? Um dá peteleco na orelha do outro, do mais novo, geralmente é, não é? Mas ali já tinha uma rixa e um momento que era mal resolvido. E a oportunidade foi criada. E essa era a hora. Ela chega então, Sara chega para Abraão e faz aquela queixa novamente. E pede novamente para que a situação seja resolvida. E agora, contrário à primeira, o Senhor vem e fala com Abraão. E diz a Abraão: Abraão, deixa que se cumpra segundo aquilo que Sara está dizendo. Deixa, Abraão. Pode deixar. Porque a minha graça vai com ela por onde ela for. Vai com esse menino por onde ele estiver. Agora é o Senhor quem fala: deixa. Porque sou eu que estou cuidando e estou mandando ir. Tem um tempo de amadurecimento. Tem um tempo determinado para todas as coisas, como está aí em Eclesiastes 3. E eu não sei qual é o tempo da tua vida, mas tem muitas pessoas que muitas vezes estão dizendo: olha, eu quero trocar de emprego, eu quero trocar de serviço, porque lá tem um chefe. Esse chefe, ele é grosso, ele é opressor. Esse chefe, ele me tira do... Deus está falando hoje para você: aquieta a tua alma. Não é tempo de você querer sair de lugar nenhum. Aquieta o teu coração, porque você está exatamente aonde eu te coloquei. Aquieta o teu coração, porque vai vir um período de amadurecimento ainda. Vai vir um tempo ainda que será revelado a você coisas que você ainda não sabe. E é necessário que você permaneça debaixo da mão até daquele que te oprime. Não porque Deus tem prazer em ver o povo dele, ou alguém que ele ama, ou quem tem promessa sendo oprimido, não. Mas é porque ele está trabalhando no teu coração, na tua alma. Tem gente que fala: não, eu vou trocar de emprego, eu vou...
Troca. Quando você for para outro emprego, o problema vai ser maior. Às vezes você muda de lugar, mas o problema vai junto com você. E eu estou usando aqui só uma questão de floreio, nós poderíamos aplicar isso a qualquer outra situação. Uma pessoa, quando ela está mal resolvida, ela tenta fugir, ela pede a morte a Deus, e Deus fala: não, você não vai morrer, eu tenho promessa na tua vida, você vai continuar. Volta, porque eu quero te curar no mesmo lugar que essa ferida foi aberta. Volta, porque eu quero te honrar no meio daqueles que não conseguiram enxergar que a minha misericórdia está com você, que a minha graça está com você. Eu quero poder te justificar no meio daqueles que te apontaram, que não conseguiram dar a você a devida importância da tua obediência. Tem tanta gente, irmão, andando debaixo da permissividade. A exemplo do povo que sai do Egito, passa no meio do mar, em terra seca. Não demora muito, começa a reclamar. Ah, Moisés, você trouxe a gente para cá, para a gente comer maná, cordoniz, mas lá pelo menos a gente tinha cebola e pepino para comer. Tem gente, irmão, que é mal agradecido. Esquece todos os milagres, esquece tudo que vivenciou ao lado do Senhor. Prefere viver comendo pepino e cebola do que daquilo que vem das mãos do Senhor. Irmãos, Deus não é nutricionista, mas Ele já conhecia tudo, porque a matéria foi Ele que fez. Pão é carboidrato, cordoniz é proteína, água não faltava, vinha direto da rocha, do minério. Era tudo que eles precisavam para sobreviver. O grande diferencial é que não era para eles terem andado por 40 anos. Se arrastaram por 40 anos, irmãos, porque foram queixosos, porque não souberam dar glórias a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Querido, Deus está nos tirando do meio da aflição nessa noite. No momento que Agar sai, Abraão vem e coloca sobre ela alguns odres de água e pão. E ela entra no meio do deserto. E ela começa a caminhar. Quem sabe agora desesperada, porque ela está com seu filho em vida. Já em torno dos seus 14 anos, quem sabe. E diz a palavra que a água acabou. Diz a palavra que o pão acabou. E ela começa a perceber que a morte estava por tomar conta da vida deles. E ela vai e coloca o seu filho debaixo de uma árvore, de uma sombra de uma árvore. E diz a palavra, depois você lê lá. E ela se distancia, Jesus se distanciou, como se de um tiro de pedra. Ela se distancia, segundo o que diz a medida aqui, como se um tiro de um arco e flecha, de uma flecha. Ela se distancia como a distância de uma flecha. E ela lá vai, ela não quer ver o seu filho morrer de sede. Ela não quer presenciar uma tragédia acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Lembra daquele primeiro anjo? Ele foi lá de novo. Irmão, você não está sozinho não. No meio da tua aflição, o Senhor, Ele sonda o teu coração. Ele trabalha, querido, para aqueles que nele confiam. Ele caminha contigo de noite e de dia. Aquele anjo chega para essa mulher, para a egípcia, para a desprezada, e fala: ó, agora eu sei para onde você vai. O Senhor ouviu a voz do teu filho. O Senhor ouviu o grito do teu filho. E diz a palavra que os olhos dela se abriram. E ela começou a enxergar uma fonte de água inesgotável. E ali ela foi, trouxe o seu filho e deu de beber para ele. Eu não sei se você sabe, mas o homem consegue ficar dias sem comer, mas sem beber não. Nosso corpo ele é composto por um número muito maior de volume de água. E a água, querido, aqui hoje representa o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida.
A água que jorra do trono de Deus e que vem no meio desse deserto, para poder trazer para você socorro no meio dessa aflição. Esse rio tem nome. Esse rio tem nome, e nessa noite ele veio para poder trazer para você sustento. Porque agora sim é a hora de você passar pelo deserto, não de morrer nele. Agora sim é hora de você passar pelo deserto e não de parar chorando debaixo de uma árvore esperando a morte chegar. Agora sim você está debaixo daquilo que Deus está promovendo pela tua vida. Irmão, esse deserto tem hora e tem dia para acabar. Esse deserto debaixo da sua obediência, o Senhor diz nessa hora, tem dia e momento certo para acabar, mas Ele vai continuar te mandando pão, vai continuar te mandando água, vai continuar te protegendo, Ele vai continuar, querido, porque tem uma grande promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre esses que estão debaixo da tua unção e da tua oração. O Senhor te trouxe hoje aqui para poder dizer: estou tirando a aflição do meio do meu povo. Estou tirando a inquietude do coração dos meus servos. Esses muros que se levantaram e que estavam te deixando aflito acerca dos seus dias, acerca dos teus movimentos. Amado, nós estamos dentro de um lugar aqui cercado. Eu não consigo ver além dessas paredes, mas eu sirvo a um Deus que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo pode. E quando eu estou direto ligado nele, e a graça dele sobre mim, Ele pode me revelar o que está atrás dessa parede. Ele pode me mostrar qual é o tempo, qual é o momento. Mas eu tenho que aprender a ouvir e obedecer. Às vezes nós estamos lutando contra a nossa própria vaidade, contra o nosso próprio eu, por não querer ouvir a voz de Deus. E hoje Ele está dizendo para mim e para você: é no deserto que você vai crescer, é no deserto que você vai ver a presença do Senhor, é no meio dessa situação toda que você tem enfrentado, debaixo da graça e da obediência, que o meu nome vai ser louvado. Não deixa agonia, não deixa o desespero, não deixa essas questões da alma quererem tirar de você um momento único de viver as promessas de Deus. Quais são as suas agonias? Quais são as dores que hoje você consegue enumerar? As aflições que estão na tua alma? Será que o Senhor não está vendo? Ele está. Ele é o Deus que vê. Você vai ver em Salmos, quando se fala sobre aqueles que têm olho, mas não veem, boca, mas não falam. Esse aqui ele tem boca e fala, esse aqui ele tem olho e vê. Ele está dizendo para você nessa noite: aquieta o teu coração, porque eu estou tirando a aflição da tua alma, mandando um anjo do Senhor trazer paz no meio dessa situação que você vive hoje. Acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque por esses dias você vai ver os livramentos, por esses dias você vai ver as janelas do céu sendo abertas, por esses dias você vai ver a glória do Senhor sendo movimentada ao teu favor. Fica debaixo da obediência da palavra. Se Ele mandar você ficar debaixo da mão daquele que te oprime, fica. Mas a hora que Ele falar para você sair, sai. Mas que seja no tempo do Senhor, não no teu tempo. Amém? Deus seja louvado.